Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Professora, antes de iniciar a aula, posso falar um pouco sobre a estrutura do teste? Sim, vá, temos um minuto, sim. Porque depois, se tiverem coisas muito longas, pode ser noutra altura, está bem? Mas sim, Henrique, sim. Foi o Henrique, não foi, que perguntou? Não, quem é que... Sim, professora, foi o Henrique. Sim, então Henrique, sim. Diga, diga. A prova vai ter navegabilidade entre questões. Se nós podemos ter acesso à prova toda, imagine escolher as perguntas. Não. Portanto, vão ter várias partes, cada parte tem um limite de tempo, cada parte tem algumas perguntas e, portanto, tem um limite de tempo. Não tem acesso à prova toda, não. Vai ser um pedacinho de cada vez, ok? Com algumas perguntas, não é só uma pergunta, tem, digamos, tem entre 2 a 3 perguntas cada parte. Está bem? No geral, vai ser mais ou menos quantas questões e para quanto tempo a prova toda? A prova toda, contando para vocês organizarem a vossa vida, tem que começar às 5h30 e, portanto, começa depois às 6 propriamente a prova e, se tudo correr bem, às 7h30 já estão prontos para ir jantar. Se tudo correr bem, não é? Pode haver 1h30, né, doutora? Como? 1h30. Sim. Portanto, se tudo correr sobre rodas, não é? Se não houver nenhum imprevisto que nos faça atrasar, espero que não, porque nós vamos fazer tudo para que corra tudo bem, mas, portanto, às 7h30 já podem ir jantar. 6h30, não, 7h30. 7h30, certo? 7h30. Sim. Ok, professora. Obrigado. Ora bem, então, nós vamos começar. Bom dia a todos mais uma vez. E vamos começar só aqui assim com este exercício que está aqui, que é uma interseção. Ora bem, portanto, nós temos aqui uma interseção de conjuntos. Já agora, vamos lá então ver do que é que estamos aqui a falar. Portanto, nós temos aqui o n menos o zero. Claro que vocês estão habituados a ver o n já sem o zero, mas vão ver que no nosso próximo capítulo o nosso n vai ter o zero, de maneira que ele já está aqui apresentado um bocadinho como vamos trabalhar com ele no próximo capítulo. Pronto, nós temos este n, que são os números naturais, né? O n menos zero, para termos a certeza que o zero não está lá. Os números naturais 1, 2, 3, por aí fora. E agora queremos uma interseção infinita. Isto é uma interseção infinita, não é? Porque, visto que os números, este conjunto é infinito, é uma interseção infinita. Todos aqueles conjuntos. Ora, o que é que são aqueles conjuntos? Aqueles conjuntos, obviamente, por exemplo, se o meu n for igual a 1, é evidente que estou aqui a falar no intervalo aberto, que vai de menos 1 a 1, não é? Este é Pronto, vou pôr assim, vou notar assim o intervalo aberto. Depois, o n igual a 2 vai ser o intervalo aberto, que vai aqui de menos 1/2 a 1/2. E por aí fora, não é? Agora, se fosse o n igual a 3, seria aqui o intervalo que vai...
Ou seja, isto vai, nós queremos, etc. Isto é infinito, não é? Não podemos fazê-los todos, porque estamos a falar de uma coisa infinita. Ora bem, conseguem visualizar isto, ao contrário do que se pensa, às vezes, a matemática exige muita imaginação, porque, por exemplo, para vermos qual é a interseção de todos estes conjuntos que são em número infinito, já de si o infinito é uma coisa que não tem nada de concreto, não é? O infinito é fruto da nossa imaginação. Em todos os seus significados, o infinito é fruto da nossa imaginação. Não é nada de concreto que nós possamos viver concretamente. Ora bem, portanto, temos que aqui imaginar isto infinitamente. Agora vou pegar no menos um quarto a um quarto, no menos um quinto a um quinto e vou por aí fora infinitamente. E vou intersetar todas estas partes, não é? Portanto, vou intersetar. Ora, vamos lá ver. Vou intersetar este aqui, este intervalo ali assim. Vou intersetar este intervalo, não é? Aberto, com este, por aí fora. Pronto. Vou dizer que aqueles pontos não estão. Então, conseguem visualizar qual vai ser, quem é que me sabe dizer qual vai ser a interseção destas coisas todas? Será que o menos 1 sobre 100 está lá dentro? Está. Da interseção de todos? Sim. Atenção, porque olhem, ora vamos lá ver. Menos 1 sobre 100 pertence, isto é uma pergunta, a menos 1 sobre 1000? 1 sobre 1000. Ora, vejam lá, isto é verdade ou mentira? É falso. É falso. Portanto, não pertence. Portanto, se não pertence a este é um dos conjuntos que nós estamos a intersetar, não vai pertencer à interseção. E isto que eu fiz para o menos 1 sobre 100, posso fazer para 5.748 a dividir por 5.000, que é uma coisa pequeníssima, não é? Pequeníssima. Se tivermos de trabalhar, por exemplo, com milímetros, isto já não se vê, não é? Só com microscópio. Portanto, 1 sobre 5.748, posso fazer o mesmo, digo assim, mas este não pertence a menos 1, 10.000, 1 sobre 10.000. Portanto, se não pertence a este, não pertence à interseção. E pensando assim sucessivamente, vou vendo que estes números muito pequeninos não estão lá. De maneira que a interseção dos intervalos todos vai ser o quê, afinal? 0. Exatamente. É isso mesmo. Portanto, a interseção aqui é só o 0. O 0, claro, está em todos, mas qualquer um que esteja muito próximo de 0, eu arranjo sempre um intervalinho destes que não tem esse pequenino próximo de 0. Portanto, a única interseção que me fica é o 0. É verdade. Portanto, aqui isto a falar de interseção infinita. Eu recordo que nós falámos já destas operações todas entre conjuntos, a interseção, a reunião, a complementação, a diferença. Agora vamos ver ainda aqui umas noções que têm a ver com conjuntos e depois vamos avançar para o tema principal deste capítulo, que é o capítulo 3, não é? Então vou recordar isto que vocês com certeza que já escutaram isto algures. Se eu tiver dois conjuntos A e B, eu digo que eles são disjuntos, até a palavra está a dizer, disjuntos não têm nada em comum, não é? São disjuntos, não têm nada em comum. Se a interseção for vazio, pronto, disjuntos, se a sua interseção for em vazio, portanto, for vazio, não tenham nenhum elemento em comum, não tenham. E depois, se eu tiver uma família de vários, portanto, estou aqui a dizer AI com I pertencente a I, por exemplo, A1, A2, A3, A4, por exemplo, né? Para aquele ali possa ser outra coisa, mas não interessa, normalmente é por aqui que vamos lá.
A1, A2, A3, A4, pode ser mesmo um conjunto infinito ou não, não interessa, mas nós dizemos que estes conjuntos todos são disjuntos 2 a 2, se quando eu pego em quaisquer dois distintos, a sua interseção é vazia. Portanto, se quando eu pego em quaisquer dois distintos, isto é, o I diferente J, a sua interseção é vazia. Pronto. Isto é o conceito de disjuntos 2 a 2, que vai interessar em algumas situações, e já temos aqui a definição. Aqui temos um exercício muito simples, que é realmente ver quais é que são disjuntos 2 a 2 ou não, né? Portanto, temos a família, temos em A, temos esta família, e queremos agora saber se estes três conjuntos, se esta família de três conjuntos, se eles são disjuntos 2 a 2. Ora, o que é que vos parece? Estes três são disjuntos 2 a 2 ou não? O que é que eu tenho de ver? Eu tenho que ver se quando pego em quaisquer dois deles, a interseção é vazia, é ou não? Por exemplo, este com este, a interseção é vazia ou não? Esta. Claro, esta é vazia. E se for este aqui assim, com este? Também. Também é vazia. Portanto, já vimos estes casos, ainda me falta agora ver outro, que é se este com este tem interseção vazia. Tem ou não? Tem sim. Claro. Portanto, são disjuntos 2 a 2. Estes são. E agora os de baixo, estes aqui, são disjuntos 2 a 2? Não. Não, porque estes dois têm o 2, têm ambos o 2, não é? Portanto, estes não são. Pronto, portanto, o conceito de disjuntos 2 a 2 é apenas isto, é simples, e vamos, por exemplo, usar este conceito um bocadinho mais à frente, esta aula já não, mas na próxima, para falar de relações de equivalência, por exemplo. Ora bem, e noutros contextos. Ora, um outro conceito que vocês conhecem muito bem, estamos aqui a recordar mais uma vez, que é o conceito de cardinal. O que é o cardinal de um conjunto, não é? Estamos aqui a falar só de conjuntos finitos. Vocês também só conhecem o conceito de cardinal de um conjunto finito. Ora bem, o cardinal é o número de elementos que o conjunto tem, como nós sabemos, não é? Pronto, é simples. Pode-se notar assim, com o sinal de cardinal, ou assim, que é o que em princípio vamos usar mais, e também pode-se usar assim, não vamos usar muito esta notação, mas também é outra maneira de notar o cardinal de um conjunto. E depois também é muito fácil ver esta propriedade que está aqui, que vamos já aqui, vamos ver, vamos, digamos, visualizá-lo usando um diagrama de Venn, por exemplo. Se eu tiver um diagrama de Venn, né, tem aqui o meu conjunto universal, e dentro do conjunto universal tenho um A e tenho um B. Pronto. Este é o conjunto universal que nós normalmente notamos por E, não é? Não se esqueçam que normalmente notamos o conjunto universal por E. Ora bem, então, se eu agora quiser, claro, o A e o B têm elementos, agora não me interessa quais os elementos, mas os elementos terão que ser postos, não é? Dentro do A, dentro do B, e os que forem ao mesmo tempo de A e de B ali na interseção dos dois. Ora, obviamente que o que é que vai acontecer? Então, se eu tiver isto, o que é que vai ser o cardinal da reunião? Vai ser todos os elementos que estão em A, obviamente. Portanto, pego nos elementos todos que estão em A. Depois, somo-lhe todos os elementos que estão em B. Só que assim, ao fazer isto, ao pegar nos elementos de A e somar os elementos de B, obviamente que aqueles elementos que estão na interseção foram somados duas vezes. Ora, se foram somados duas vezes, eu vou ter, para isto tudo ficar certo, de tirar uma vez, não é? Portanto, de maneira que o cardinal da reunião vai ser o cardinal de A mais o cardinal de B, menos o cardinal de A intersetado com B. Agora, não seria difícil, se eu quisesse, não vou fazer,
agora, se eu tivesse aqui a reunião de A com B com C, é evidente que eu podia arranjar aqui uma fórmula para isto, porque fazia assim, isto é o cardinal da reunião deste com o C, aplicava a fórmula e depois voltava a aplicar a minha fórmula A reunido com B. Tinha ali uma fórmula para A reunido com B reunido com C, e isto podia-se até generalizar para um número N de conjuntos. Não vamos agora fazer isso, mas claro que podíamos fazer. Mas vamos aqui ver o caso particular em que eu tenho realmente N conjuntos, A1, A2, AN, e que são disjuntos 2 a 2. Ora, se eles forem disjuntos 2 a 2, aquelas interseções que aparecem na fórmula vão ser todas interseções vazias, de maneira que, obviamente, se eles forem disjuntos 2 a 2, o cardinal vai ser a soma dos cardinais. Aliás, isto é óbvio, porque se eu tiver aqui o meu conjunto universal e se eu tiver aqui um A1, um A2, todos disjuntos 2 a 2, não é? Um A3, um A4, por aí fora, é evidente que a soma o cardinal da reunião destes conjuntos todos é a soma dos cardinais, porque eles não têm nada em comum. Portanto, isso é claro. Ora bem, então, visto isto sobre cardinais de conjuntos, e haveremos de ver lá no fim do nosso capítulo, haveremos de ver que esta noção de cardinal de um conjunto se pode estender a um conjunto qualquer. Realmente nós podemos definir o cardinal de um conjunto infinito e quando temos conjuntos infinitos, há realmente conjuntos infinitos que têm cardinais maiores do que outros. Portanto, os infinitos não são todos iguais, digamos assim, em termos de cardinalidade. Veremos isso lá mais à frente, mesmo no final do capítulo. Agora vamos continuar com alguns conceitos de conjuntos. Vamos aqui para o conceito de produto cartesiano de dois conjuntos. Ok? Têm que saber muito bem este conceito. Produto cartesiano. Atenção que tudo aquilo que estamos a falar neste momento, hoje a aula vai se estender para matéria que já não vem para a frequência, mas aqui neste ponto ainda estamos em matéria que vem para a frequência, está bem? Que na quinta-feira vai fazer parte daquilo a que vão ser avaliados. Ora bem, o que é o produto cartesiano de dois conjuntos? Portanto, tem o conjunto A e o conjunto B, escrevo o produto cartesiano assim, e o que é isto? Ora, isto, por definição, como aqui está, é constituído exatamente por todos os pares AB, em que o A pertence a A e o B pertence a B. Está bem? Portanto, isto é o produto cartesiano do conjunto A por B. Por exemplo, nestes dois que temos aqui, nestes dois conjuntos que temos aqui, neste A e neste B, se eu quiser calcular o produto cartesiano de A por B, como é que eu faço? Faço assim. Portanto, tem que ser todos os pares possíveis em que o primeiro elemento pertence a A, portanto, posso ter aqui o 1 e o segundo elemento pertence a B. Então, para não nos esquecermos de nenhum, vamos fazer assim. Claro que a ordem dos elementos dentro de um conjunto posso pô-los pela ordem que eu quiser, mas para não nos esquecermos de nenhum elemento deste conjunto A vezes B, eu vou fazer assim. Primeiro ponho ali o 1, que é um elemento de A, e agora vou ver o que é que pode aparecer do lado direito do 1, todas as possibilidades. Ora, todas as possibilidades são todos os elementos de B. Portanto, vou pôr aqui. Então, pode ser aqui o A, que é um elemento de B. Mas posso ter aqui o 1 e ter aqui o B, que é outro elemento de B. E posso ter aqui o 1 e posso ter aqui o C. Pronto. Todas as hipóteses que eu tenho em que o 1 fica primeiro e depois fica um elemento B, já estão. Então, agora vemos que o A tem também o 2 e vou fazer o mesmo para o 2. Ponho aqui o 2 e vejo o que é que pode aparecer à direita. Ora, pode aparecer o A, pode aparecer o B e pode aparecer o C. Pronto. Então, já tenho aqui o meu conjunto
A vezes B, que tem estes elementos todos. Ora, quantos elementos é que são? Vamos contá-los. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como é que eu fiz isto? Foi assim, peguei em cada elemento de A e depois combinei-o com cada elemento B. Ora, então é óbvio que se o meu conjunto, é óbvio que assim obtive quantos? Ora, se A tinha 2 elementos e cada um dos elementos foi combinado com um elemento de B, então ficou o cardinal de A vezes o cardinal de B. E, portanto, deu 2 vezes 3 igual a 6. Portanto, este conjunto tem 6 elementos. E pela maneira como nós calculamos este conjunto, estamos mesmo a ver que isto que eu acabei de escrever aqui, cardinal de A vezes B igual ao cardinal de A vezes o cardinal de B, isto não é uma coincidência, isto é uma regra. Isto vai ser sempre assim. Portanto, o cardinal do produto cartesiano é igual ao produto dos cardinais dos conjuntos, ok? É isto que vai sempre acontecer, portanto, é uma fórmula que devem saber. Está bem? O cardinal de A vezes B vai ser sempre igual ao cardinal de A vezes o cardinal de B. Ora, eu vou aqui recordar coisas que vocês já usaram e que usamos na álgebra. Na álgebra, vocês, por exemplo, nós temos, quando nós usamos, aliás, quando eu tenho o A ao quadrado, se eu tiver um A ao quadrado, o que isto quer dizer é A vezes B. É o produto cartesiano de A por A. Ora, eu recordo aqui que nós na álgebra trabalhávamos, por exemplo, com o R2. O que era o R2? O R2 não é mais que o produto cartesiano de R por R. E como vocês sabem muito bem, lá está, usávamos aquilo que está ali. Eu conjunto todos os pares x e y em que o x e o y pertencem ambos a R. Não é? Portanto, isto que nós... Claro que nós na álgebra, o nosso R2 era uma coisa muito mais rica, porque na álgebra o R2 pensávamos não só no conjunto, mas em toda a estrutura que a adição de vetores e a multiplicação escalar por um vetor nos dá, não é? Portanto, há muito mais do que um conjunto, mas a nossa base era este conjunto de pares ordenados. Portanto, cá está, temos aqui um produto cartesiano, tal e qual como estamos a estudar agora. Ora bem, depois podemos considerar também o produto cartesiano de vários conjuntos, como também fazíamos com o R3, né? Portanto, se eu tiver vários conjuntos A1, A2, AN, o produto cartesiano, em vez de serem aqui pares, são enúplos, quer dizer, tenho aqui N elementos ordenados de uma certa maneira. Realmente aqui o que tem de acontecer é que o A1 tem de pertencer ao conjunto A1, o A2 ao conjunto A2, etc., o AN ao conjunto AN. Pronto, portanto, é isto. Por definição, mais geralmente, o A levantado a N vai ser o produto de A N vezes, está bem? Portanto, aqui, quando eu tenho isto aqui assim, é N vezes. E um exemplo, obviamente, é o R3 igual a R vezes R vezes R, e que nós também conhecemos bem, não é? X, Y, Z, portanto, agora são 3. Portanto, isto é um exemplo que nós conhecemos bem da álgebra. E agora a seguir está aqui outro exemplo. Vamos olhar para ele. Temos aqui o produto cartesiano deste conjunto 1, 2, pelo conjunto ABC, pelo conjunto XY. Pronto, portanto, aqui estão todas as possibilidades que nós temos, estão todos os elementos, são todas as possibilidades que nós temos de pôr aqui um elemento do primeiro, depois aqui um elemento do segundo e depois aqui, né, primeiro, segundo, claro, e depois um elemento do terceiro. É isso que aqui está. Depois, mais uma vez, está feito de uma forma sistemática, que é o melhor que podemos fazer para não nos esquecermos de nenhum, não é? Portanto, e a forma sistemática é esta.
Primeiro vamos pôr aqui o 1, este 1, e vamos ver o que é que se pode arranjar a começar por 1. Ok? Então passamos para o segundo e pomos aqui o A, que é uma hipótese, e agora vamos ver o que é que se pode arranjar a começar por 1 e A. Pode-se pôr aqui o X, pode-se pôr aqui o Y, não é? Que são estes dois. Ok, a começar por 1 e A já está. Então agora vamos começar na mesma por 1. Fixamos este 1 para já, para ver todas as hipóteses. Vamos começar por 1 na mesma e vamos a seguir pôr o B. E vimos o que é que podíamos fazer com isso. E depois fizemos o mesmo a começar no 1 e ir para o C. Portanto, um CX, um CY. Ok, chegados aqui, já escrevemos tudo o que podíamos escrever a começar por 1 e vamos ver o que podemos fazer a começar por 2. Fazemos um raciocínio análogo e obtemos este produto cartesiano, os elementos de todos os elementos deste produto cartesiano. Ora, tal e qual como em cima, o que vai acontecer tal e qual como antes, é que se eu chamar a este, vou-lhe pôr aqui o nome, só para... Se eu chamar a este A, este B e este C, o cardinal de A vezes B vezes C, mais uma vez, vai ser igual ao cardinal de A, vezes o cardinal de B, vezes o cardinal de C. No nosso caso, isto é sempre verdadeiro, portanto é uma fórmula geral. No nosso caso, o nosso conjunto A tinha 2 elementos, o B tinha 3, o C tinha 2, 2, 3, 6, 6, 2, 12. Portanto, nós temos aqui, se contarem aqui os números de elementos que temos aqui neste conjunto, são realmente 12, está bem? Portanto, temos aqui 12 elementos. Ora bem, isto é o produto cartesiano e já agora vou pôr aqui, isto são as fórmulas, não é? Que eu já disse. De um modo geral, isto é a fórmula de um modo geral. Portanto, se eu tiver N conjuntos, o cardinal do produto cartesiano destes N conjuntos é igual ao produto dos cardinais. E agora, já agora, vamos pôr aqui um outro exemplo. Vamos supor que queremos agora, por exemplo, determinar o produto cartesiano de A por B, onde vamos pôr aqui o A, por exemplo, o A é igual a 2, não, vamos ver aqui outra coisa. O A é igual a AB e B igual a o conjunto que contém o A, por exemplo, e o C. Ok? Pronto, temos aqui estes dois conjuntos. O B, à primeira vista, é um bocadinho estranho. Porque é que nós estranhamos o B? Nós estranhamos o B porque olhamos para ele e vemos que ele contém duas coisas que têm uma natureza um bocadinho diferente. Essa estranheza, às vezes até faz com que nós sejamos inclinados a ignorar estas chavetas e a pensar nisto como se fosse apenas o A. Mas não é. Nós temos que viver com esta estranheza, que é, aqui dentro deste conjunto B, está uma letra C e depois está um conjunto que contém a letra A. É diferente, não é? Ter o conjunto cujos elementos são apenas a letra A, é diferente de ter apenas a letra A, ok? Portanto, temos que perceber que sim, que é verdade. Isto à primeira vista causa estranheza, é natural. É natural. Isso agora dava pano para mangas como é que o nosso belíssimo cérebro funciona, e muito bem, mas temos que nos habituar a estas estranhezas e perceber que elas podem estar lá e fazer as coisas bem. Portanto, este conjunto B
tem dois elementos, que é este e é o C. Então, agora, para calcular o produto cartesiano, eu não tenho nada que saber, eu vou vivemos bem com estas estranhezas que só são à primeira, né? À primeira impressão, pois habituamos. É como tudo, não é? Depois percebemos que este tem tanto direito a existir como este e a pertencer ao B. Portanto, a estranheza é só no início. Ora, muito bem. Então, vamos pôr aqui um elemento de A, que é o A, e vamos ver como é que podemos combinar o A com elementos de B. Ora, podemos pôr aqui este conjunto, ok, que é um elemento de B, não é? Pronto. E depois posso combinar o A ali com o C. Ok. Agora, a começar com o Azinho do nosso A grande, já está tudo dito. Agora vou ver o que é que posso fazer a começar com o B pequeno do A grande, não é? Daquele conjunto A. Então, posso também pôr aqui, juntamente com este B pequeno, posso pôr este e posso pôr o C. Pronto. Portanto, já tem aqui o produto cartesiano de A por B. Tem 4 elementos, claro, porque se o A tem 2 e o B tem 2, 2 vezes 2, 4, tem 4 elementos. Portanto, isto é o produto cartesiano de A por B. Ok? Vejam lá, perguntas sobre isto? Não há perguntas. Então, vamos continuar. Temos agora aqui ok? Assentem bem isto, arrumem lá isto bem. Vamos agora ver aqui um outro conceito também importante, que tem a ver com conjuntos, que é o conjunto potência de um conjunto A, que se chama o conjunto potência, o conjunto das partes de A. Pode notar-se, portanto, pode-se representar assim ou pode-se representar assim, ok? São duas representações que podemos usar, que vamos usar para o chamado conjunto potência de A ou conjunto das partes de A. O que é o conjunto das partes de A? É pura e simplesmente o que está aqui escrito, é o conjunto de todos os subconjuntos de A. Portanto, tendo em conta esta definição, se o meu A for igual, por exemplo, a 1, 2, vamos supor que o A é igual a 1, 2. Ora, o que é que vão ser, ou para não estarmos sempre com números, vamos pôr aqui o A igual, por exemplo, a RS. O RS, não, vamos pôr ST. Vamos supor que o meu conjunto é constituído pelas letras ST. Ora, então o que é que vão ser as partes deste conjunto? Vão ser vou pôr aqui chavetas para meter lá dentro, não é? Reparem, se eu estou a indicar um conjunto, esse conjunto, se eu estou a indicar todos os elementos, então ponho esses elementos entre chavetas. Ora, o que é que são as partes de A? São todos os subconjuntos do conjunto A. Vamos fazer isto também de uma forma sistemática, não é? Não vamos pôr assim aquele primeiro que nos lembramos, não, vamos pensar assim. Então, vamos começar pelo vazio, que é o conjunto que não tem elemento nenhum e é sempre um subconjunto de qualquer conjunto. O vazio está lá sempre. Agora, vamos ver quais são os subconjuntos de A que têm um só elemento. É o S e é o T. Portanto, já escrevemos aqui os subconjuntos que têm um só elemento. E agora vamos escrever os subconjuntos que têm dois elementos. Há só um que é o próprio, não é? Podia pôr ST ou podia pôr A, tanto faz. Podia escrever aqui A, em vez de pôr ST, mas tanto faz, não é? Porque isto é o meu A. Podia pôr aqui A dentro, pronto, em vez de ST. Ora bem, portanto, isto é o conjunto dos subconjuntos de A. Portanto, é o conjunto das partes de A que nós notamos desta maneira ou desta. Ora, há uma propriedade muito importante que é o cardinal das partes de A. Não se esqueçam que também se pode escrever assim, ou seja, portanto, que é o cardinal, ao fim e ao cabo, usando aqui outra notação, isto é simbólico, não é? Uma notação simbólica, mas esta notação vem exatamente por causa desta propriedade. É que realmente o cardinal
do conjunto das partes de A é igual a 2 elevado ao cardinal de A. No nosso caso, isto verifica sempre, é uma fórmula a reter, está bem? Vou escrever assim, para não estar aqui, vamos dizer, pronto, é isto. É uma fórmula a reter. No nosso caso, então, isto foi 2 elevado a 2, que é 4, pronto. E está certo, temos lá 4 elementos, não é? 1, 2, 3, 4, pronto. Ora bem, portanto, isto é o conjunto das... Afinal, está aqui para o A igual a 1, 2, está aqui, é a mesma coisa, não é? Aqui temos as partes deste conjunto, eu vazio 1, 2 e 1, 2, pronto, é a mesma coisa. Em vez de ST, está o 1, 2 e aqui está a fórmula, só que nesta fórmula, em vez de estar escrito 2 levantado A, está P de A, porque é a mesma coisa. Ok. Ora bem, então, claro que se ele tivesse, por exemplo, se o cardinal de A, se o cardinal de B tiver, agora não vamos fazer, mas não vamos calcular um com esta cardinalidade, mas se o cardinal de B tiver 3, claro que o cardinal das partes de B vai ser igual a 2 elevado a 3, vai ser 8, não é? Por exemplo, pronto. Depois fazem mais... Pronto, depois vêm... Podem até fazer como exercício, pegar num conjunto com 3 elementos e ver que conseguem escrever os 8 subconjuntos. Ora, muito bem. Então, nós já temos aqui várias coisas sobre conjuntos que nos vão ser importantes agora, porque nós vamos estudar relações e realmente estas relações, este tema relações vai ser o tema principal. É o tema principal deste capítulo, ok? Portanto, vamos estudar agora o conceito de relação, o conceito matemático de relação. Ok, então é isso que vamos estudar agora. Ora bem, relações existem, tudo, é assim... à nossa volta, em várias coisas que acontecem no dia a dia, praticamente nós podemos ver relações em tudo. Tudo está relacionado, tudo se relaciona de alguma maneira e nós podemos ver relações em tudo, portanto, isto é um conceito muito abrangente. Mas eu vou falar aqui, por exemplo, nós podemos considerar a relação, por exemplo, vamos ver aqui assim um exemplo. Um exemplo que eu também dei, ora, no outro turno. Ora bem, então, vamos ver um exemplo que é assim. Numa escola vou considerar um conjunto... num determinado instante, não é? Numa escola, capto a escola num determinado instante, num determinado minuto, ou mais propriamente num determinado instante, e o que eu estou aqui a considerar é o conjunto de alunos que estão em aula nesse instante. Depois, vou considerar B, conjunto de salas, portanto, a escola tem salas de aula e vou considerar o conjunto de salas. E depois vou considerar os números naturais, mas aqui vou pôr só os números naturais, a ser 1, 2, 3, como já disse, às vezes vamos considerá-lo com 0, mas pronto, neste momento temos que ser claros se estamos a pôr lá o 0 ou não, agora vou considerar que não estou a pôr. Ora bem, tenho estes conjuntos e eu vou considerar aqui uma relação que é assim, eu vou considerar uma relação que eu vou chamar R e que digo assim, esta relação está contida no produto cartesiano
Estão a ver, as relações vão ter muito a ver com produtos cartesianos. Está contida no produto cartesiano destes três conjuntos e define-se assim. A representa aqui um aluno, a Ana ou qualquer coisa. A S1, vamos supor que as salas são S1, S2, S3, por aí fora. E depois 5 pertence a R. Quais vão ser os ternos de R? Portanto, se pertence reparem que se pertence ao produto cartesiano de três conjuntos vai ser um terno, tem três, não é? Em que o A pertence a A, o S1 pertence a B e o 5 pertence a N. E eu vou dizer assim, este terno pertence à relação se A, que eu considero que é uma pessoa, a Ana, por exemplo, já que é um A, se A está na sala S1 sentada na cadeira 5. Número 5. Vamos supor que as nossas cadeiras estão numeradas como acontece nas salas de espetáculo, não é? Numa sala de espetáculos, ou num cinema, etc., ou no teatro, etc., quando temos que pagar um bilhete e sentar-nos na cadeira que tem aquele número, o que a maioria de nós, com certeza, já não faz há bastante tempo. E já tem saudades, não é? Pronto, vamos supor que as cadeiras estão todas numeradas nas salas, não é? Pronto, então eu posso dizer que eu tenho um terno que pertence àquela relação, se A, que é a Ana, está na sala S1, sentada na cadeira número 5. Pronto, portanto é evidente que aquele R não vai ter todos os ternos do produto cartesiano, vai ter só alguns. Mas claro, isto agora é um exemplo entre infinitos exemplos que nós podíamos arranjar e inventar qualquer coisa. Portanto, as relações no dia-a-dia, qualquer coisa, podemos traduzir por uma relação, montes de coisas, não é qualquer coisa, mas montes de coisas se podem traduzir por uma relação, não é? Claro que uma relação que nos vai aparecer até algumas vezes nos nossos exemplos, que é se P for o conjunto de pessoas, eu posso ter um R que está contido no produto cartesiano de P por P e posso dizer XY pertence a R se X é filho ou filha, para não estarmos aqui agora a distinguir, de Y. Não é? Isto é uma relação entre pessoas que nós conhecemos muito bem, não é? Portanto, ser filho ou filha. Pronto, é um outro exemplo que até nos vai aparecer. Ora, então eu dei aqui o exemplo de uma relação que é um subconjunto de um produto cartesiano de três conjuntos e dei um exemplo de uma relação que é um subconjunto de um produto cartesiano de dois conjuntos. Na verdade, nós aqui... tudo isso são relações e as relações podem ser produtos cartesianos de vários conjuntos, mas nós aqui vamos debruçar sobre o estudo das chamadas relações binárias. E as binárias dizem respeito àquelas que envolvem apenas dois conjuntos, que envolvem dois, não é apenas, exatamente dois conjuntos. Portanto, são estas que são riquíssimas, têm imensas coisas para se dizer sobre elas, propriedades, etc. E são, no fundo, e são aquelas que, de certo modo, mais aparecem em várias situações e que interessa estudar por variadíssimas razões. Então, nós vamos aqui ter relações binárias e vamos ver então a definição, no fundo é dizer o que eu já disse, mas para este caso particular das binárias. Vamos supor que eu tenho dois conjuntos A e B, o que é uma relação, aqui ainda digo binária, mas nós vamos cortar esta palavra binária, visto que só vamos estudar relações binárias, escusamos estar sempre a dizer binária, 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 são relações, ponto, está bem? Mas fica já aqui esta nota que estamos a estudar as relações binárias. Ok, e que há outras. Portanto, uma relação binária R, que vamos chamar R, de A para B, é um subconjunto de A vezes B, como eu já disse, não é?
Portanto, depois, notações que vamos usar. Atenção, nós vamos dizer o par x, y pertence a R, visto que R é um subconjunto de A vezes B, claro que faz todo sentido dizer isto, mas às vezes, em vez de escrevermos isto, dizemos, por exemplo, x é R relacionado com Y. Porque às vezes é mais intuitivo, depende da relação. Mas também se diz, isso também se escreve de outra maneira. Também vamos usar às vezes esta notação, x, R, Y, está bem? Também vamos usar esta notação, aliás, ainda voltarei a falar nisto. Portanto, temos aqui três formas de nos referirmos a este facto. O facto, no fundo, é este. E digamos que, matematicamente, o que estamos a dizer é que o x e y pertence a R. Pronto. R é um subconjunto A vezes B, estamos a dizer isso. Quando nós estamos a considerar uma relação que vai de A para B, portanto, de A para B, R é uma relação de A para B, nós usamos esta forma de escrever, R vai de A para B, é tal e qual como fazemos com as funções, quando temos uma função de A para B, só que aqui pomos, não é? Quando temos funções, quando temos uma função, se vocês se lembram, funções, escrevemos assim, f de A para B, não é? Relações, vamos ter uma notação um bocadinho diferente, que é muito semelhante, mas pomos aqui assim duas setas. Pronto, portanto, nas relações, para dizer que é uma relação de A para B, vamos usar esta notação. E temos agora aqui alguns nomes que... olhem, antes de continuar, eu gostava de dizer, hoje também não vou fazer intervalo, vou acabar um bocadinho mais cedo, está bem? Pronto, também vocês, em alguns minutos, vão buscar um café, qualquer coisa, pronto, penso que não vai haver problemas, mas hoje vou fazer assim, também para não acabar demasiado tarde. Está bem? Para acabar um bocadinho mais cedo a aula. Ora bem, e depois temos o turno prático agora a seguir à aula teórica, que ainda tenho que trabalhar bastante na aula teórico-prática, pronto, para ganhar algumas forças para a próxima aula. Ora bem, então, nós temos aqui o caso geral desta relação de A para B, e temos aqui alguns nomes que temos que saber. Portanto, o que é que temos quando temos uma relação? Temos o conjunto de partida, que é o nosso A, e temos o conjunto de chegada, que é o nosso B. Isto também já são termos que nós usamos nas funções. Nas funções, o conjunto de partida não costumamos usar muito, porque o nosso conjunto de partida vai ser sempre o domínio, ao fim e ao cabo. Mas são termos que mais ou menos já conhecemos, mais ou menos estes termos. Depois, há outras coisas que convém ter presentes. O que é a relação universal de A para B? Não tem surpresa nenhuma, a relação universal vai ser a maior de todas, digamos assim, portanto vai ser constituída por todos os pares possíveis pelo A vezes B. Enfim, aqui está um exemplo que eu vou aproveitar neste slide, é assim, vamos supor, é assim, para este exemplo funcionar, eu tenho que supor que é numa escola, isto tem que acontecer numa escola onde os únicos alunos que frequentam, que é mais ou menos o que acontece na nossa, mas não é bem, matemática discreta, são os da licenciatura de Engenharia Informática. Ora, se nós estivermos num universo com estas características, uma escola onde os únicos alunos que frequentam a matemática discreta são os da licenciatura de Engenharia Informática, reparem que eu tenho aqui dois conjuntos, o conjunto A é o conjunto dos alunos de matemática discreta e
o conjunto B só tem um elemento. Isto é um conjunto singular. Isto é um conjunto singular. Como se devem lembrar, isto quer dizer que só tem um elemento. E o elemento deste conjunto é o curso de Engenharia Informática. Pronto. Então, para ter aqui escrever, são os cursos, são os do curso, só para estar a dizer da mesma maneira, de Engenharia Informática. Ora bem, se assim for, então eu pego os que frequentam ou frequentaram, não é? Pronto. Enfim, digamos que então eu pego em qualquer aluno e ele combina sempre com Y, não é? Portanto, isto é, eu pego em qualquer aluno de A e ele combina sempre com este elemento que está em B. Digamos que aqui isto vai ser igual a A vezes B. Portanto, como são todos os alunos que frequentam o curso a ter matemática discreta, digamos assim, então isto vai ser o produto cartesiano todo e, portanto, tem a relação universal. Por outro lado, temos a relação vazia, que é a relação que não contém nenhum par. Por exemplo, se eu agora puser aqui o A é o conjunto dos alunos de matemática discreta e B for constituído por dois cursos, o curso de Engenharia Mecânica e o curso de Engenharia Eletrotécnica, como os alunos destes cursos não frequentam matemática discreta, obviamente que se eu disser assim, X está relacionado com Y, se X frequenta o curso Y, então eu não tenho aqui nenhum aluno que frequente matemática discreta que seja deste curso ou deste curso, portanto não há nenhum par, não arranjo nenhum par, não é? Não arranjo nenhum X que esteja relacionado com Y. Então tem a relação vazia, portanto o meu R aqui é a relação vazia, que está obviamente contida em A vezes B. Pronto, portanto só para dizermos o que é a relação universal, que é a maior de todas, e depois a relação vazia, que é vazia, como o nome diz, não tem nada de especial. Isto é só mais um exemplo de relação. Hoje em dia até já nem se usa muito não é? Isto era como eu aprendia quando andei na escola, mas enfim, penso que agora nem sei se aprende assim, para dizer a verdade, se fala de províncias. Lembram-se na escola, assim nos primeiros anos de escola, aprendiam que eram as províncias de Portugal? Quais são as províncias de Portugal, sabem? Alguém sabe? Bem. Ninguém quer dizer. Bem, mas claro que todos vocês já ouviram falar no Minho, Trás-os-Montes, Beira, todos sabem que vivemos na Beira Alta, etc. Pronto, ora bem, de maneira que este exemplo, o P são as províncias de Portugal e C são as cidades. E C são as cidades de... Pois, alguém me diz aqui, sim, está bem. Pronto, hoje em dia não se estudam muito as províncias, não é? Pelo menos da maneira detalhada que se estudavam antes. Ora bem, portanto, aqui temos um exemplo em que P são as províncias de Portugal e C são cidades portuguesas. E a relação X está relacionado com Y, só se a província X contém a cidade Y. Ora, obviamente que todos nós sabemos que Viseu fica na Beira Alta, portanto, Beira Alta tem lá no seu território a cidade de Viseu, Algarve tem no seu território a cidade de Faro, portanto, isto são pares da relação, mas claro que Minho não tem no seu território a cidade de Viseu, portanto, não pertence, não é? Pronto, portanto, são mais exemplos em que nós temos relações e a questão do par pertencer ou não à relação. Este slide aqui tem informação que no fundo é repetir a informação que eu já dei, mas é para salientar mais uma vez, aqui assim, captarmos esta imagem que é notações. Eu posso escrever que o par XY pertence a R, em vez disso posso escrever assim exatamente com o mesmo significado, XRY no significado é o mesmo,
e depois este significado X é relacionado com Y. Já agora, ponho aqui ao lado também outras coisas relacionadas. Se eu disser o XY não pertence a R, é a negação, não é? Isto é a negação. Aqui estou a escrever as negações. Isto é a negar o que está à esquerda. Então, eu posso aqui negar isto como se faz em matemática. Muitas vezes usa-se assim, não é? Em matemática, quando eu quero negar, muitas vezes usa-se um tracinho por cima. Não é? Dizer para negar aquilo que lá estaria se não tivesse o traço. Às vezes escreve-se assim, a negar também. E claro, isto quer dizer então que X pronto, não é relacionado com Y, portanto é a negação, né? Isto para negarmos. Pronto, são notações que vamos usar. Isto cá está, olhem, que eu disse. Pronto, isto já tinha dito. Ora, muito bem, nós agora vamos ver como é que podemos representar relações. Eu mesmo assim vou fazer uma pausazinha só de 2 minutos. Exatamente 2 minutos, porque acho que 2 horas de teórica justificam ter um bocadinho em que vocês podem respirar um bocadinho mais fundo, parar por 2 minutos de pensar em matemática, se estiverem mesmo a aproveitar bem a aula, já justifica estarem um bocadinho a precisar de 2 minutos para respirar, para irem buscar um sumo, uma coisa qualquer. Então, 2 minutos, são 9h59, continuamos às 10h01, está bem? Até já. Ora bem, cá estamos nós. Ora, então, vamos lá. De que é que já falámos hoje? Vamos lá ver. Vamos fazer aqui um breve resumo do que já fizemos hoje. Portanto, hoje começámos com conjuntos, vimos o que... Vamos ver algumas coisas que vimos. Vimos o que era o produto
cartesiano de conjuntos, o que era o conjunto de potência. Vimos também como é que se calculavam os cardinais do produto cartesiano e do conjunto de potência. Vimos alguns exemplos sobre isto, obviamente, e depois iniciámos o assunto relações. Vimos que, ao fim e ao cabo, vamos estudar relações binárias. Portanto, se eu tiver um conjunto A e B, uma relação de A para B, é um conjunto do produto cartesiano de A por B. Vimos alguns conceitos relacionados com relações, conjunto de partida, conjunto de chegada, notações, e vamos agora ver como é que podemos representar algumas representações de relações que nos vão ser úteis. E para ver representações de relações, vamos ver aqui algumas coisas sobre matrizes booleanas que são úteis para várias coisas quando estudamos relações. Ora, então vamos lá ver. Matrizes booleanas. Bem, se estamos a falar em matrizes booleanas, nós pensamos logo verdadeiro, falso, 1, 0, não é? Pensamos logo nisso. E nas contas que fazemos com isso. Olha, quando falamos, vamos ver aqui uma coisa, não só, pronto, mas quando falamos em operações booleanas, aquilo que nos vem à cabeça são, por um lado, aquela tabela de propriedades das operações negação, conjunção e disjunção que aprendemos no capítulo 1, a distributividade, a comutatividade, a idempotência, etc. Isso aí são propriedades de uma álgebra booleana, portanto, isso são operações booleanas, o não, o e o ou, são operações booleanas e são propriedades booleanas importantes. Mas também são, digamos assim, o mesmo acontece quando nós trabalhamos com os conjuntos e temos aquelas propriedades que vimos para os conjuntos e que observamos que, no fundo, imitavam as propriedades que tínhamos para a conjunção, disjunção e negação, está bem? Portanto, quando falamos em booleano, temos realmente presentes aquelas propriedades. Aqui, matrizes booleanas são matrizes, vão ter elementos lá dentro e os nossos elementos vão ser 1 ou 0, naquele sentido que 1 é o verdadeiro, 0 é o falso e, portanto, aplica-se o que fazemos com a conjunção e com a disjunção. Portanto, o que é que são matrizes booleanas? São matrizes booleanas, são matrizes que só têm uns e zeros. Isto são matrizes booleanas, é uma matriz booleana. E o que é que nós vamos fazer com estas matrizes booleanas? Vamos fazer contas booleanas. De maneira que nós vamos pôr aqui assim, eu vou somar, eu vou pôr aqui um ou também pode ser, muitas vezes também usamos aqui mais assim. Pronto. Também se usa isto às vezes. E se eu tiver aqui, né, quando tenho matrizes concretas, quase que este mais é mais sugestivo, mas tanto faz. Se eu tiver aqui 1, 1, 0, 0, como é que eu vou somar estas duas matrizes? Se a operação é booleana, eu vou somar 1 mais 1 é igual a 1. Portanto, no fundo, as nossas contas vão ser que contas é que nós vamos ter aqui? Vamos ter... Agora vou escrever isto assim, eu tenho 0, tenho 1, tenho 0, tenho 1 e tenho aqui a conjunção que é o produto booleano, não é? Por aqui o seguinte. Isto é o produto booleano. Pronto, está bem. Isto é a soma booleana. Portanto, aqui o que é o produto booleano? É a conjunção, o falso com qualquer coisa dá falso, e que é o verdadeiro com verdadeiro dá, portanto, e que no fundo é o produto normal de 0 e de 1, não é? No fundo, caímos no produto habitual dos números.
Se for a soma booleana, 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá 1, 1 com 0 dá 1 e 1 com 1 dá 1, que é o verdadeiro. Verdade ou verdade é verdade. Portanto, isto são o produto e a soma booleanas. Ora, de maneira que agora, se eu estou a somar matrizes booleanamente, eu faço 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 1, 0 mais 1 dá 1, 0 mais 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá, 0, dá 1. Não é? Portanto, temos assim este resultado. Portanto, isto é que é fazer contas booleanas com matrizes. Analogamente, eu também posso fazer o produto booleano. Se eu tiver aqui uma matriz 0, 1, 0, 0, 1, 1, esta matriz é 2 por 3. E agora, se eu puser aqui 3 por 2, por exemplo, posso pôr aqui 0, 1, 0, 0, 1, 1. E agora faço as contas, agora vou pôr aqui este sinal que é o que vamos usar para o produto de matrizes, como habitualmente se faz, mas agora usando as contas, as operações booleanas. Portanto, como é que nós fazemos o produto de matrizes? Como aprendemos em álgebra? Vou multiplicar cada linha por cada coluna, não é? Tem as linhas, tem as colunas. Pronto, e agora a primeira linha pela primeira coluna fica 0 vezes 0 mais 1 vezes 1 mais 0 fica 1. A primeira linha pela segunda coluna fica 0 mais 1 mais 0 fica 1. A segunda linha pela primeira coluna fica 0 mais 1 mais 0 fica 1. E a segunda linha pela segunda coluna fica 0. Né? A segunda linha pela segunda coluna fica 0 mais 1 mais 1. E vai para ali que é 1. Pronto, não é? Portanto, isto é que é o produto booleano de matrizes, é tal e qual como o produto usual, só que fazemos as contas booleanas. Ora bem, este produto depois, já estamos aqui com estas contas, a ver como é que se faz contas com matrizes, e agora vamos ver que as matrizes, podemos usar matrizes para representar relações. Como é que eu uso uma matriz para representar uma relação? Ora, muito bem. Como é que eu uso uma matriz para representar uma relação? Vamos supor que eu tenho aqui uma relação R de A para B, onde o A é igual a AB e o B é igual a 2, 3, 5. E o R vai ser constituído pelos pares A2, B3, B5. Ora, a matriz que representa esta relação vai ser uma matriz em que eu aqui vou pôr os elementos por uma certa ordem do conjunto A, portanto, os elementos do conjunto A estão nas linhas, os elementos do conjunto B vão para as colunas, e agora o que nós vamos pensar é assim: o par A2 está lá? Está. Então fica aqui 1. O par A3 está? Não está, então ficam 0. O par A5 está? Não está, então ficam 0. O par B2 está? Não, então ficam 0. O par B3 está? Está, então fica 1. O par B5 está? Está, então fica 1. Pronto. Isto aqui é a matriz de R, que se denota usualmente assim. Portanto, a matriz de uma relação é apenas isto, não é? Um diz-me que está, portanto, diz-me que realmente o par está, o 0 diz-me que não está. O 1 corresponde ao sim, o 0 ao não. O 1 verdadeiro, o 0 falso.
Ok, e o que está aqui a seguir, no fundo, isto é um exemplo, o que está a seguir é a definição genérica. Portanto, se eu tiver A igual a 1, A2, AM e B igual a B1, B2, BM, a matriz de uma relação R de A para B, portanto, vai ser uma matriz cujo termo geral é este, é o A e J, ali o R é só para dizer que tem a ver com a relação R, portanto, em que este A e J vai ser igual aqui, vai ser igual a 0, se o AI não está relacionado com o BJ, não é? A mesma coisa é dizer que o AI BJ não pertence a R. E depois vai ser 1, se o AI está relacionado com o BJ, a mesma coisa é dizer que isto pertence a R. Pronto. Portanto, foi isto que vimos naquele exemplo ali. Ora bem, depois mais à frente vamos ver que estas contas booleanas de que nós também estivemos a falar vão ser úteis em algumas coisas que vamos ver sobre matrizes. Olhem, agora, isto é mais um exemplo. Isto é mais um exemplo em que nós temos aqui A igual a 2, 3, 4, 5, B igual a 1, 2, 3, e depois temos os elementos ordenados pela ordem natural e a relação é múltiplo de. Portanto, ora, o 2 é múltiplo de 1, portanto tem ali, né, aqui é como se tivesse 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, os elementos de B. Agora, o 2 é múltiplo de 1, tem 1. O 2 é múltiplo de 2, tem 1. O 2 não é múltiplo de 3, tem 0. O 3 é múltiplo de 1, tem 1. O 3 não é múltiplo de 2, tem 0. O 3 é múltiplo de 3, tem 1. O 4 é múltiplo de 1, tem 1. O 4 é múltiplo de 2, tem 1. O 4 não é múltiplo de 3, tem 0. E, finalmente, o 5 é múltiplo de 1, tem 1. Mas não é de 2, nem de 3, portanto, tem 0 nesses sítios, não é? Portanto, o 1 pertence, o 0 não pertence. Aqui temos uma outra forma, portanto, vimos que uma relação se pode representar, uma relação de um conjunto finito para outro conjunto finito se pode representar por meio de uma matriz, e aqui temos um outro tipo de representação muito simples e que às vezes é útil, que é uma representação que é apenas isto. O que é que eu faço? Eu ponho aqui os elementos do conjunto de partida, portanto, eu aqui tenho o conjunto de partida, os elementos do conjunto de partida. Aqui tenho os elementos do conjunto de chegada, né? Os elementos deste conjunto. E agora, o que é que eu faço? Sempre que o A1 e o B1 estão lá, o A1, B1 está lá na relação, eu ponho uma setinha de A para B1. Portanto, aqui quais são os pares da relação? Olha, A1, B1, A1, B3, depois A2, B2, A2, B3, pronto. Portanto, é muito simples esta representação de uma relação, mas que às vezes é útil. Vamos continuar agora com alguns nomes. Isto também, os nomes fazem sempre parte porque nós precisamos de falar das coisas. Sendo que, quando nós damos algum nome a algo, é porque esse algo é importante de algum modo, não é? Portanto, e aqui, todos estes nomes que nós estamos a ver é porque os vamos usar e precisamos deles para falar das coisas, para captar conceitos, etc. Então, aqui, se eu tiver uma relação de A para B, o que é o domínio? Vão ser todos os x's de A em que o x está relacionado com algum y de R. E o que é o contradomínio? Vão ser todos os y's de B em que algum x de A está relacionado com y. Não é? Portanto, dito de outro modo, é o que eu disse oralmente. Não é? Portanto, é isto o domínio e o contradomínio. Podemos ver um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho... Vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenho R de A para B. E vamos supor que este R é constituído pelos pares 5C, 5D, por exemplo. Pode ser só isto. Então, o domínio de R vão ser estes que estão aqui, não é? O que está aqui relacionado com alguma coisa à direita, portanto é só o 5. O contradomínio vão ser aqueles de B que
em que há algum de A que se relaciona com ele, portanto vai ser o C e o D. Vai ser este C, este D. Portanto, quando temos assim isto no finito é facílimo, não é? No finito é usar para os pares e ver quais é que estão aqui em primeiro lugar. Esses vão formar o domínio. E depois, quais é que estão em segundo lugar? Esses vão formar o contradomínio. Portanto, quando temos as coisas no finito, e assim é fácil de ver. O que é que nós vamos ver agora aqui assim? Vamos ver que quando partimos de determinadas relações, podemos obter novas relações de várias maneiras. Neste caso, nós vamos supor que temos uma relação de x para y e vamos ver o que é a relação inversa. É muito simples. Têm que saber estas definições todas e trabalhar com elas, mas a definição em si são simples. As definições em si, pelo menos esta é: o que é a relação inversa? Vai de y para x, troca. E depois, o que é que ela é? Os pares de R-1 são todos os pares YX, tal que XY pertence a R. Portanto, dito por outras palavras, o Y está relacionado com o X por meio de R-1 se só se o X está relacionado com o Y. Obviamente que é imediato que a inversa da inversa é o próprio R. Um exemplo, se eu tiver o R igual, por exemplo, há bocadinho tínhamos o R igual a 5C, 5D, não é? Vou buscar aquilo. 5C, 5D. Isto era uma relação de A para B. Agora, a minha relação menos 1 fica de B para A, fica ao contrário. E sabemos que é constituída pelos pares, C5, D5. Portanto, os pares trocam a ordem, não é? E não há dúvida nenhuma que então o conjunto de partida é o nosso B, porque estes são elementos de B, e o conjunto de chegada é o nosso A. Ora bem, isto é a relação inversa, que é preciso saber bem o que é. E agora é muito fácil, não vale a pena estarmos a tomar muito tempo a isto, porque é fácil perceber agora que se eu tiver aqui duas relações de A para B, eu posso considerar a relação interseção, a relação reunião, a relação R-S e a relação complementar de forma muito simples. Quer dizer, estas relações são definidas tal e qual como se define, porque são operações entre conjuntos. Porquê? Eu sei que R está contido em A vezes B e é um conjunto, S está contido em A vezes B e é um conjunto, e agora eu posso fazer operações com o R e o S, como faço com os conjuntos, e portanto tem a interseção, a reunião, etc. Não é? Por exemplo, se o meu R for... Um pequeno exemplo. Vamos supor que o meu A é igual a CD e o meu B é igual a 2, 3. Se o meu R for C2, só tem o par C2, e o meu S for C3, claro que... ou posso pôr aqui outro. C2, C3. Claro que R intersetado com S é igual a C2. Claro que R unido com S, neste caso, é o próprio S, porque basta olhar para eles. O S menos o R é igual a C3. Pronto. E depois o S complementar vão ser todos os pares que não estão em S e que estão em A vezes B. Portanto, vai ser o C, o D, o D2 e o D3. Portanto, isto para mostrar que realmente trabalhamos com estas coisas como trabalhamos com conjuntos. Portanto, é fácil, sabendo conjuntos, ver isso depois traduz pelo que está aqui, não é? É fácil ver o que é que isto vai ser. Ora bem, isto então é o conceito de interseção, reunião, etc. Temos aqui também uma pequena noção
duas noções que são simples, que é assim, vamos supor que eu tenho duas relações, uma de A para B, R, outra de C para D, é S. Vamos supor que temos a seguinte situação que eu vou aqui esquematizar. Portanto, eu tenho uma relação que vai de A para B, agora vou escrever na vertical, é a minha relação R. E tenho uma outra relação que vai de C para D, vou escrever isto também na vertical. E agora, o que é que eu estou a supor? Eu estou a supor que o conjunto A está contido no conjunto C. O conjunto B está contido no conjunto D. E o conjunto R, tudo isto são conjuntos, reparem, está contido no S. Quando isto acontece, então eu digo que S é uma extensão de R e que R é uma restrição de S. No fundo, quer dizer que a relação S tem tudo o que o R tem, mas pode ter mais coisas, não é? Por exemplo, se eu tiver o A igual a CD, como há pouco, se eu tiver o A igual a C e o B igual a 2, e se eu tiver agora o C, que tem lá o A, mas tem mais qualquer coisa, né? Tem lá o A, não tem lá os elementos de A, e o D, que tem o 2, 3, e agora a minha relação R vai ter, por exemplo, o C2, e a minha relação S vai ter o C2 e o C3. Isto é uma situação, não é? Em que acontece o que eu disse. Portanto, no fundo, se vocês virem bem, aqui o que é que nós vamos ter? Vamos ter aqui a relação C, que vai de A para B. Vamos ter aqui a relação CD, que vai de CD para 2, 3. Pronto, e temos aqui o R e temos aqui o S, e claramente o C está contido ali, o 2 está contido ali e o R está contido em S, não é? Porque este R está contido neste S. Pronto, isto é que significa extensão e restrição. Ora, muito bem, nós agora vamos aqui para um conceito muito importante. Vamos aqui para um conceito muito importante. Ok, então vamos ver aqui. Vamos para a composição de relações. Ok. Composição de relações. Devemos saber bem o que é que isto é. Ora, muito bem. Vamos lá ver aqui um exemplo do dia a dia. As relações familiares são bastante sugestivas, nomeadamente no que diz respeito à composição, e eu vou pegar aqui num exemplo das relações familiares. Ora, vamos supor que eu tenho aqui assim. Vamos supor que eu tenho aqui o seguinte. Tenho aqui uma pessoa X, estou a pensar em pessoas. Tenho aqui uma pessoa X. E agora, vou supor que esta pessoa, vamos supor que esta pessoa é pai ou mãe de Y. Portanto, por isso ponho ali uma setinha do X para o Y. Portanto, a minha relação agora é X está relacionado com Y se X é pai ou mãe de Y. E agora vamos supor que
o Y está relacionado com Z, pronto, vamos assim. Vamos supor que tem aqui a mesma relação, por exemplo, pai ou mãe de. E eu vou pôr este pai, eu vou chamar R a esta relação, está bem? Vamos assim, né? Isto aqui é... Claro que estamos aqui. Vamos pôr assim, X, R, Y, significa X é pai ou mãe de Y. Ora bem, então se eu tiver aqui 3 pessoas, X, eu até vou pôr aqui um Z, pode ser? Não fazia mal, estava bem, mas agora apetece, agora vamos pôr-nos assim. Se eu tiver aqui X é pai ou mãe de Z e Z é pai ou mãe de Y, qual é a relação que existe entre as pessoas X e Y? Digam-me lá. Fazem favor. Alguém me diga. Qual é a relação que existe entre X e Y? É o avô, não é? Exatamente, avô ou avó, exatamente. Portanto, eu quando tenho isto, obviamente que agora o X vai estar relacionado com Y por meio da relação avô ou avó. Ora, isto é um exemplo de composição de relações. Portanto, se eu agora chamar assim, se eu disser que X SY, por exemplo, se eu disser que isto significa X é avô ou avó de Y, isto é só para dizer o significado. Então, o que eu estou aqui a dizer é que a minha relação avô-avó se obtém usando aqui R, não é? Uso aqui R, e obtenho ali o S. Pronto. Ora, muito bem. Isto é o que nós chamamos a composição de relações. Eu digo que essa é a composição de R com S, está bem? Portanto, se calhar vou escrever outra vez azul, que se vê melhor. Portanto, S é a composição, já vou dar a definição, mas isto já é a ideia do que é a composição. É a composição de R com S. Ora bem, então agora vamos definir de forma mais rigorosa o que é a composição de relações. Ora bem, o que é a composição? No fundo, reparem, o que é que aconteceu aqui neste exemplo? O que aconteceu aqui é que nós podemos dizer que X está relacionado com Y por meio de S, S é ser avô ou avó, significa, isto é equivalente a dizer que existe uma outra pessoa, não é? Para eu dizer que X é avô ou avó de Y, está implícita uma outra pessoa de que eu não falei, está implícita uma pessoa que está no meio. Portanto, isto significa que existe um Z, tal que, pronto, não digo que pertence lá no nosso conjunto, tal que o X está relacionado com Z, não é? Aqui está relacionado com Z por meio de R, portanto, eu até vou pôr assim, desculpem, vou pôr isto de outra maneira, é verdade, mas eu agora vou pôr aqui mesmo. O que é que eu disse? O que é que isto quis dizer? Quis dizer que existe uma pessoa no meio, Z, tal que X está relacionado com Z e Z está relacionado com Y. Portanto, isto realmente é que é a composição. De um modo geral, dadas
R de A para B. E agora um S qualquer, já não é aquele S lá de cima, não é? É um qualquer. Por isso é que eu estou a dizer de um modo geral. Portanto, se eu tiver duas relações, A, R e S, e tem que ser assim, este B tem que ser igual àquele B ali, eu tenho que XY pertence à composição das duas, significa que existe um Z pertencente ao conjunto do meio, B é o conjunto do meio, tal que XZ pertence ao R e ZY pertence ao S. Portanto, há ali um elemento do conjunto do meio que faz a ligação dos dois. Isto é a composição. Claro que, pronto, isto é a composição. É a definição e é isso que depois está aqui outra vez. Isto é a definição e está aqui outra vez, por outras palavras. Se o R for de X em Y e o S de Y em Z, a composição de R e S é uma relação que vai de X para Z, claro, começa no X e acaba em Z, e é dada desta maneira. Portanto, o X está relacionado com Z por meio de que as letras estão um bocadinho diferentes, mas é tudo o mesmo, não é? Portanto, o X está relacionado com Z por meio da composição. Se eu conseguir arranjar aqui um Y no meio, tal que o X está relacionado com Y por meio de R, e o Y está relacionado com Z por meio de S. Pronto. Portanto, se eu conseguir isto, então o X está relacionado com Z por meio de R, composto com S. Portanto, é isto. A composição de relações é isto. E é um conceito muito importante. Há muitas relações que se formam por composição de outras. Portanto, é um conceito muito importante. Ora, a composição de relações tem uma propriedade que é fácil se nós escrevermos, se pegarmos em 3 relações e virmos o que é que significa isto e isto, tendo em conta que por trás da definição da composição está aqui uma conjunção, está um quantificador existencial. No fundo, se nós tivermos a composição de 3, é como se estivéssemos usando as propriedades dos quantificadores existenciais e da conjunção, a conjunção é associativa, imediatamente se vê esta propriedade. Portanto, a composição de relações é associativa. Tanto faz se eu tiver três relações, claro que tenho 3 relações que se possam combinar, não é? Tenho, por exemplo, aqui uma R, tenho aqui uma S, e depois terei que ter aqui uma que vai para D, T, não é? Portanto, tem que ser o conjunto de chegada de uma ou o conjunto de partida da outra, assim sucessivamente. Portanto, se eu tiver esta situação, então tanto faz associar primeiro o R com o S, como associar primeiro o S com o T, vai dar o mesmo. Portanto, a composição de relações é associativa. Ora, muito bem. Então, já sabemos o que é a composição. Realmente, eu falei há bocadinho de operações booleanas com matrizes. Aqui nestes slides, isso só está aqui agora, de maneira que este slide, no fundo, vamos olhar para ele e vê-lo, mas, no fundo, é aquilo que eu já disse aqui. Olhem, querem ver? Ora, vamos lá ver. O que é que nós vimos há bocadinho? Vimos que podíamos representar as relações por uma matriz e tivemos aqui um exemplo em que pegámos numa relação e a representámos por uma matriz, ok? Portanto, pegámos numa relação R, a relação era constituída por estes 3 pares, ela era constituída por estes 3 pares e depois fizemos aqui a matriz considerando os elementos nesta ordem, que é pôr 1 se está lá o par e pôr 0 se não está. Pronto, já sabemos como é que se representa uma relação pela sua matriz. E depois escrevemos assim, MR quer dizer a matriz da relação R. Ok? Já sabemos isso. Pronto. E depois vimos que podíamos fazer contas
podíamos fazer contas booleanas com as matrizes. Podíamos fazer a soma, que se denota assim, ou mesmo este ou maior do que o habitual, ou podíamos multiplicar matrizes. Pronto, vimos já isto, ok? Agora, vamos recordar disso para ver uma propriedade importante sobre a composição de relações, que é assim. Portanto, aqui temos novamente as operações booleanas, a soma, que está aqui denotada assim. Portanto, isso o que é, mas isso não é mais do que fazer o que já fizemos. E reparem, e disse aqui o que é o produto booleano de matrizes. Ora, alguns de vocês se calhar já não se recordarão desta fórmula, mas nós, na álgebra, vimos, e vimos porquê, vimos que o elemento da posição IJ no produto de matrizes é dado por esta... É dado por esta fórmula. Claro que o que nós temos aqui é como se tivéssemos aqui um vezes, não é? Que não é preciso lá estar. Ora bem, agora substituindo este vezes pelo vezes booleano, pelo produto booleano e substituindo a soma, o somatório diz respeito à soma pela soma booleana, temos o produto booleano de matrizes, que no fundo, como já expliquei, é pegar nas matrizes, multiplicar exatamente da mesma maneira que multiplicávamos na álgebra, só quando estivermos a somar uns, dá sempre um. É só isso. Ora bem, e temos uma propriedade muito importante da composição de relações, é que se eu tiver uma relação R de X para Y e uma relação S de Y para Z, tem a matriz de R, tem a matriz de S, a matriz da composição é dada por esta fórmula. Fórmula a reter. Fórmula a reter. A matriz da composição de R com S é igual ao produto booleano das matrizes, ok? Então, fórmula muito importante a reter. Eu, se quiser calcular a matriz da composição de duas relações, basta-me fazer o produto booleano das matrizes das relações, está bem? Portanto, há muitas coisas que se passam entre relações finitas, quando elas são em conjuntos finitos, etc., que no fundo podem ser traduzidas por matrizes booleanas. E esta é uma delas. Pronto, temos esta propriedade muito importante. Ora, vamos lá ver. Nós agora vamos entrar aqui também numa fase muito importante. Tudo o que dizemos é importante, mas há algumas coisas foi nomes. Nomes temos que saber, é mais para ajudar a saber os nomes e memorizar os nomes para falar nas coisas. Agora vamos entrar numa parte que, no que diz respeito às relações binárias, que são as que nós estamos a estudar, é muito importante. Ok. Então, vamos lá concentrar-nos. Se entretanto se distraíram um bocadinho, façam agora um esforçozinho, vão lá buscar outra vez a vossa atenção para a aula, ok? Vamos então agora direcionar a nossa atenção para a aula. O que eu agora vou aqui, ok? Preparados? O que eu agora vou aqui, aquilo de que vou agora aqui falar são propriedades importantes nas relações e essas propriedades importantes vão acontecer em relações sobre um conjunto. O que é que quer dizer? É que agora em tudo o que vamos falar a seguir, eu estou sempre a pensar numa relação que começa e acaba no mesmo conjunto, está bem? Portanto, aquilo de que vamos agora falar vai ser em relações cujo conjunto de partida é A, há outra coisa,
e cujo conjunto de chegada é o mesmo A, está bem? Portanto, o conjunto de partida e de chegada são iguais. Antes de avançarmos para os tais nomes, que eu já digo quais são, muito importantes, de propriedades, temos aqui uma coisa que nos vai ser útil, que é a definição, o que é a relação identidade sobre o conjunto A. É muito simples. A relação identidade denota-se assim e é constituída por todos os pares da forma XX, não é? Por exemplo, se o meu A for igual a 1, 2, a relação identidade no conjunto A vai ser o par 1, 1, 2, 2. Portanto, são todos os pares da forma XX. Ora bem, outra coisita que também vai ser útil e que já está aqui dita é que quando nós estamos a falar de relações no mesmo conjunto, vamos usar as seguintes notações, que eu vou pôr aqui de uma forma que contém o que está aqui a preto e contém tudo o que nos interessa. A relação o R elevado a zero é uma convenção para denotar, por convenção, como acontece muitas vezes quando estamos com zero, é a relação identidade. O R elevado a 1 é o próprio R. O R elevado a 2 representa a composição de R com R. E o R elevado a 3 representa a composição de R com R com R e assim sucessivamente, está bem? Pronto. Isto são notações. Ora bem, então, mais uma vez, nós estamos, agora é o A, pronto, agora o R é uma relação sobre o conjunto X, não é o A. Portanto, eu agora vou dizer assim, agora estamos numa relação que vai do conjunto X para ele próprio. Portanto, lá está, estamos aqui numa relação em que o conjunto de chegada é igual ao conjunto de partida. Agora é que vêm as tais relações importantes de que eu falei. Vamos memorizar estes nomes que são muito importantes. Uma relação de um conjunto X para ele próprio diz-se reflexiva se, portanto, o que é uma relação destas reflexiva? Se para todo X pertencente a X, que é o conjunto onde estamos, o X está relacionado com X. Ou seja, por outras palavras, eu vou escrever aqui o mesmo de outra maneira, só para nós olharmos para isto de várias maneiras. Olhar para... É assim, quando temos um conceito, dizê-lo de várias maneiras ajuda-nos a captar a essência do que estamos a dizer, não é? Senão estamos só a repetir palavras que são sempre as mesmas. Ora bem, o que está ali dito é a mesma coisa que dizer, qualquer que seja o X pertencente a X, o XX pertence a R, e podemos dizer isto de muitas outras maneiras. Está bem? Portanto, estão lá todos os pares XX. Ou dito de outro modo, ou seja, dito de outro modo, a relação identidade sobre X está contida no R, não é? Tem lá todos os pares do tipo XX. Isto aqui é uma relação reflexiva. O que é uma relação irreflexiva? Antes de irmos para alguns exemplos. O que é uma relação irreflexiva? Se para todo o X nunca está relacionado com X. O que é que isto diz? Qualquer que seja o X pertencente a X, o XX não pertence a R. Está bem? Se quiséssemos pegar outra vez na identidade, isto que estamos a dizer não é a negação do que está lá em cima. O que nós estamos a dizer é que a interseção destes dois é mesmo vazio, não é? É outra forma de ser. Ora bem, e depois simétrico, o que é que significa ser simétrica? Se para quaisquer que sejam os x e y em x, quando x está relacionado com o y também está relacionado com x. Podemos dizer isto também assim, quaisquer que sejam os x e o y pertencentes a x, se o x e y pertence a R, então o yx também pertence a R, não é? Ora, precisamos ainda, temos aqui mais duas propriedades importantes, mas podemos pôr aqui assim um exemplo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho A igual a AB e que tenho R igual a AB, BB.
Ora, esta relação não é reflexiva. Porquê? Falta, para ser reflexiva, falta o par AA, certo? Porque para ser reflexiva tinha que lá ter todos os pares do tipo XX. Ora, não tem lá o par AA. Portanto, não é reflexiva. Também não é irreflexiva, porque tem o par BB, não podia ter. Para ser reflexiva, não podia ter lá nenhum par do tipo XX. E depois não é simétrica também. Porquê é que não é simétrica? Porque tem AB, mas não tem BA. Ora, para ser simétrica, quando lá está o AB, tem que estar lá o BA, não é? Pronto. Mas, por exemplo, se eu tiver agora no mesmo conjunto S, se eu tiver AB, no mesmo conjunto A, desculpem, BB, BA, esta não é reflexiva nem reflexiva, mas esta é simétrica. Porque tem lá o AB e o BA. Mas depois, e tem lá o BB e o BB, não é? O BB também troca. Portanto, esta é simétrica. Temos aqui um exemplo de duas relações e o que é que acontece com elas. Ora, muito bem. Então, agora temos aqui uma outra propriedade, que é ser antissimétrica, é um bocadinho mais complexa, está aqui escrita de duas maneiras, que é assim, o que é que ela diz? Para quaisquer que sejam o x e o y em x, se x é diferente de y e x está relacionado com y, então o y já não pode estar relacionado com x. Ou seja, isto. Ora, são equivalentes. Agora vamos esquecer esta última que está aqui, que eu já não vou falar nela. Mas vou ali o 1, o que é que estamos aqui a dizer? O que estamos a dizer é que quaisquer que sejam o x e o y pertencentes a x, x diferente de y e xy pertence a r, implica que yx já não pertence a r. Portanto, desde que o y seja diferente de x, quando xy pertence a r, já não posso ter o yx a pertencente a r. Isto é que é ser simétrica. Ou equivalentemente, e elas são equivalentes, dizem o mesmo, por outras palavras, quando eu tenho isto, se o xy pertence a r e o yx pertence a r, não é? Portanto, se eu tenho o xy pertence a r e o yx também pertence a r, então o x só pode ser igual a y. É o que nós temos. Ora bem, aqui já agora vou pôr só uma observação para terminarmos. Fica aqui assim um bocadinho sem, para depois refletirem. Olhem, realmente, o facto destas duas propriedades, quando olhamos para elas, não parece que não sabemos se são iguais ou não, mas elas dizem o mesmo e podemos ver que elas dizem o mesmo se repararmos que, por exemplo, que em cálculo proposicional, se vocês fizerem uma tabela de verdade, não é preciso fazer tabela de verdade, basta verem com os meios que têm à mão, e é um belo exercício, isto é um belo exercício. Podem ver que quando eu tenho não P, agora estou em cálculo proposicional, não P e Q implica não R, e eu estou a olhar aqui para cima e estou a pensar que este é o não P, e estou a pensar que este é o Q e que este é o não R. Isto é logicamente equivalente. Portanto, reparem, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui o Q, tenho aqui o R e tenho aqui o P. É fácil ver que isto é logicamente equivalente a ter Q e R implica P. Portanto, digamos que o facto de dizer-se uma coisa ou outra ser o mesmo tem a ver com isto. Aliás, nós temos com o cálculo posicional uma forma de controlar às vezes as coisas, ver se elas dizem o mesmo ou não,
se tivermos dúvidas. Olhem, mas vamos parar aqui. Na próxima aula depois ainda vamos falar nesta transitividade, mas fica então para a próxima aula. E olhem, alguns de vocês ainda vou ver amanhã, não é? De resto, desejo a todos um bom estudo, boa sorte na frequência e apareçam nos horários de atendimentos, nos meus e nos outros professores da teórico-prática, está bem? Vejam no Moodle os horários de atendimento, podem ir a qualquer horário de atendimento. Para irem ao horário de atendimento, não precisam, por exemplo, de ser alunos portanto, temos a professora Teresa Neto e o professor Nuno Conceição, e eu, todos temos horários de atendimento. Vocês não precisam ser alunos do professor para ir ao horário de atendimento dele, está bem? Podem ir a qualquer horário de atendimento, apareçam nos horários de atendimento com as vossas dúvidas, preparem-se bem para a frequência, está bem? Pronto, então, até à próxima. Ficamos aqui. Tem só uma. Sim. Eu estive a fazer o teste a 18-19, que está colocado no Moodle, e havia perguntas do primeiro teste desse ano sobre a antisimetria transitiva e isso já não vem, porque olhem, já não vem este ano, porque este ano está lá escrito bem claro no Moodle, não está lá escrito. Na inscrição para o teste 1, se vocês virem o que está lá, têm que ler as coisas que estão lá escritas. Estão lá escritas. É até capítulo 1, até capítulo 3, secção 1, mas Pronto. mesmo assim estava com dúvidas. Pronto, não, isto já não vem porque isto já não é secção 1. Está bem? Ok. Pronto. É só aquela parte de secção 1 de conjuntos. É que aqueles exercícios confundiram um bocado e eu pensei, será que demos, mas não estava atento. Não, porque assim, isto não é todo, a matéria varia um bocadinho de ano para ano, não é? A matéria que vem para o primeiro teste varia um bocadinho de ano para ano. Portanto, este ano realmente vamos ter um bocadinho menos de matéria. Está bem? Ok, está. Pronto. Mais perguntas? Tchau, professora. Até quinta. Tchau, até quinta. Tchau, senhora, até quinta. Já está. Tchau, senhor. Tchau.